Ok. Boa noite, Bruna. Primeiramente, gostaria de agradecer, o que você tenha aceitado o nosso convite. Isso é muito importante para a gente. Aí, você que é a nossa parceira lá da Secretaria Municipal de Educação. Vocês ministraram um curso lá para os professores da Escola de Lutas, para um grupo um pouco mais reduzido, mas a gente acredita que em breve, retornando, esse problema da pandemia terminando, que a gente consiga ampliar esse curso e outros professores possam ter acesso também. Eu estava falando aqui, Bruna, em relação à minha perspectiva, em relação ao meu preconceito com a questão da meditação, pela falta de conhecimento, que a gente tem aquela dimensão, aquela ideia de que meditação você precisa estar totalmente em silêncio, aquela postura que a gente conhece, mais de repente da yoga e tal, e que eu fiz o curso, tive a felicidade de fazer o curso com vocês, e que isso mudou o meu pensamento e até mesmo em relação à importância da meditação para você se conhecer melhor, e é esse bate-papo aí que a gente vai ter hoje. Obrigado, Bruna, por ter aceitado aí, e uma boa noite. Obrigada, Fabrício. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer poder colaborar com esse tema que eu acho tão fundamental. Lá na Secretaria de Educação a gente pôde perceber o quanto isso faz sentido, na vida das pessoas. E eu queria realmente estar aqui para colaborar com você nesse projeto. Então, falando um pouquinho do Mindfulness, entendendo um pouco desse conceito e até desmistificando um pouco, porque o que a gente percebe cada vez mais é uma certa resistência das pessoas em relação ao tema, porque acham que meditação é uma coisa muito monástica, muito monge, tem que ficar muito retirado. E o Mindfulness ele vem com uma proposta que é exatamente incluir isso, na nossa rotina, na nossa vida, como uma perspectiva de maior atenção e consciência aos meus processos mentais. E Sim. isso é uma característica inata do ser humano. A atenção é uma característica inata do ser humano. Só que conforme a gente vai se tornando adulto, conforme a gente vai tendo outros estímulos na vida, a gente vai se perdendo um pouco dessa dimensão, da consciência e da atenção. A gente vai se robotizando, vai se tornando cada vez mais automático. E isso é uma coisa totalmente perceptível na nossa vida diária e na vida das pessoas como um todo. E hoje as pesquisas apontam para essa dificuldade atencional que o indivíduo tem, esse nível de consciência mais baixo do indivíduo está, de fato, em contato com o seu corpo, da percepção das suas sensações, das suas emoções, da sua respiração. E isso é algo treinável, Isso é algo que a gente tem, mas que a gente perde. E por isso que a gente treina. Então, Mindfulness ele parte dessa perspectiva de treinar a nossa atenção, a nossa consciência, voltar a essa qualidade de mente mais desperta, mais alerta, mais atenta, e menos automática. Essa é a perspectiva do Mindfulness. Sim, e aí a gente ia falar a respeito de um livro, da literatura. Vamos deixar um pouco para o final, para a gente, de repente, não perder aqui a nossa... Agora que a gente engrenou aí. Então, basicamente, você já falou a respeito, já deu para compreender um pouco, mas, resumidamente, o que seria o Mindfulness? O Mindfulness, a princípio, é essa qualidade e essa capacidade de mente mais desperta, mais atenta. O Mindfulness, ele traduzido para o português, mas essa é uma tradução um tanto quanto pobre, empobrecida do Mindfulness, é atenção plena. Muitas pessoas conhecem o Mindfulness como atenção plena. Mas, na verdade, não é só uma atenção por atenção. É uma mente mais plena, é uma consciência maior daquilo que eu vou exercitando, das minhas atividades, tanto de ordem externa como de ordem interna. Então, Mindfulness é uma qualidade de mente mais alerta, de mente mais desperta, de mente consciente. Seria uma mente cheia de consciência. Por isso a gente fala que meditar, dentro da perspectiva que a meditação ela treina essa capacidade da mente, de se tornar mais desperta e mais atenta. Então, é aumentar, é expandir o nosso nível de consciência, entendendo consciência aqui
como estar mais consciente daquilo que eu estou realizando, das atividades que eu estou realizando, momento a momento. Ok? Legal. Eu me lembro quando eu estava lá no curso, no início do curso, né? E aí nas nossas conversas, em você, antes, né? Aqueles bate-papos antes, e aí surgiu uma dúvida e vocês mostraram um outro caminho para mim, um exemplo, né? Aí eu falei, pô, então no momento que você está lá fazendo a faxina, sabe aquela faxina de casa, você está limpando as coisas e tal, você fala assim, cara, vamos colocar em outro lugar, porque na verdade eu não quero estar aqui, mas já que eu tenho que estar aqui, eu vou me colocar em outro lugar, vou pensar que eu esteja em outro lugar, e você falou assim, não, Fabrício, muito pelo contrário, porque na verdade a pessoa ela tem que estar vivendo todo aquele momento para que ela possa ter potencializado todas essas ações em conjunto, para ser potencializado, e a pessoa consciente da realidade, ela é uma pessoa mais feliz, mais plena. Então, tem como você falar um pouco com a gente a respeito desse conceito? Claro. Existe uma pesquisa, Fabrício, que foi realizada por alguns psicólogos, foram 2 psicólogos de Harvard que fizeram essa pesquisa, e essa pesquisa ela estava apontando exatamente para essa perspectiva da não presença. E o tema era uma mente não presente, ou seja, uma mente errante, é uma mente infeliz. Né? E por que essa pesquisa aponta para isso? Porque, de acordo com esses estudos, a gente passa a maior parte do nosso tempo sem estar de fato na cena que a gente está. Né? Ou seja, a pesquisa apontou que o número é 47% do nosso tempo a gente não está de fato na atividade que a gente está realizando. Então eu estou comendo, mas eu estou pensando, né, na agenda. Eu estou dirigindo, mas eu estou pensando no compromisso que eu tenho daqui a um tempo. Eu estou tomando banho, mas eu estou pensando na atividade que eu deixei de realizar. Ou seja, a gente está sempre com o corpo numa atividade, com a mente em outra, né? Ou seja, a gente fala que a gente não está integrado. Isso é uma fragmentação do indivíduo, né? A mente está no lugar e o corpo está no outro. Então, tanto práticas como o yoga, como a meditação, eles têm uma perspectiva de unir corpo e mente, né? De convidar a nossa atenção para o momento presente, para o aqui e para o agora. E essa unidade do indivíduo é o que faz com que o indivíduo se torne mais consciente. E é esse grau de consciência que aponta para níveis maior de bem-estar e até de felicidade do indivíduo. A pesquisa apontou que indivíduos que estavam realizando atividades, às vezes até mais satisfatórias, mas sem estar, de fato, presente naquela atividade, demonstravam um grau de insatisfação maior do que o indivíduo que estava realizando uma simples atividade, como lavar louça, por exemplo, mas que estava presente na atividade, como sentir, né, sentir a água, a temperatura, está de fato naquela atividade, ou seja, eu estou fazendo aquilo sabendo o que eu estou fazendo. Eu tenho consciência e atenção na atividade que eu estou realizando. Então, isso está diretamente ligado a um estado maior de bem-estar mental. E o estilo de vida que a gente vive hoje cada vez mais nos convida a viver desse jeito. E às vezes até para os atletas, para os professores, a gente acaba fazendo isso no próprio treino, né? Às vezes a gente está ali treinando e a gente não está ali totalmente integrado, a gente não está totalmente naquele lugar. E como isso pode ser prejudicial, né, para a nossa felicidade e também para o nosso treino, para a gente potencializar o nosso treino. Né, Bruna? Exatamente. E isso, o Fabrício, trazendo, né, para as lutas, no caso que é o tema aqui, além dessa desatenção e dessas distrações apontarem para um grau maior de infelicidade e insatisfação do indivíduo, ela aponta também para quantas coisas a gente perde na nossa vida por conta da desatenção ou da não consciência. E eu acho que a distração dentro de um campeonato ou de uma luta, né, ou de uma prática esportiva, ela tem um enorme... ela é altamente prejudicial. Né? Eu não sei quanto um atleta, por exemplo, pode ser sabotado pela sua própria distração, ou pelo não foco, ou pela não atenção naquilo que ele está realizando.
Então, assim, claro que a sociedade e a vida que a gente leva nos convida o tempo inteiro para essa desconexão de si mesmo. A gente percebe isso com o excesso de estímulos, né? E com a vida louca que a gente tem nos grandes centros, por exemplo, quando a gente percebe quantas coisas a gente realiza ao mesmo tempo, né? A famosa mente multitarefa, que está realizando várias coisas. Mas existe um gasto, né, emocional, um esgotamento, um custo cognitivo muito alto para a realização dessas atividades. E isso não é diferente para um atleta. Né? Quando um atleta está de fato na sua luta, né? Mas ele está com a cabeça, às vezes, em outros lugares, em outros, né, em preocupações ou desconectado. Né? E por isso que a gente fala, não basta treinar o corpo, é necessário treinar a mente, porque a mente ela pode ser a maior sabotadora ou a maior inimiga, no caso de uma luta. Né? Ela pode ser muito mais inimiga, ela pode jogar muito mais contra o atleta do que simplesmente o atleta não estar bem preparado fisicamente. Então, corpo e mente não podem caminhar separados. Né? Aqui a gente está falando de uma unidade. E isso é muito importante e isso pode e é necessário que seja treinado. E aí a gente faz inúmeras coisas ao mesmo tempo, mas não faz nada direito e não faz com verdade, com vontade e com felicidade, porque a gente está fragmentado em várias coisas ao mesmo tempo, não é isso? Exatamente. Então, esse não estar presente, ele não é só... Porque o pessoal fala, mas por que eu tenho que estar atento? Por que eu tenho que treinar isso? Né? Porque a gente fala, o treinamento mental ele é tão necessário quanto o treinamento corporal. Porque, óbvio, né? Vocês que são treinadores, né? Por exemplo, sabe melhor do que ninguém. Se a gente não treina o corpo, a natureza vai jogar ele para baixo, obviamente, né? Ou seja, o corpo bem treinado, ele tem uma musculatura tonificada. Mas se ele não é treinado, ele tende à flacidez. Isso também acontece com a mente. Uma mente que não é treinada, ela tende à frouxidão. Então, quanto menos eu treino essa mente para estar comigo, quanto menos eu me torno disperso, mais frouxa a minha mente está. Né? Então, aqui a perspectiva é, assim como eu sou o condutor do meu corpo, me tornar também o condutor da minha mente. Eu sou o guia da minha mente, não sou guiado por ela. Mas isso exige treino, isso exige prática, assim como o treino corporal exige, né, do atleta. Então, treinar a mente é necessário para que eu possa me tornar o condutor dela, né? Para que eu possa estar junto dela, corpo e mente unidos. Certo? Certo. E para dar um spoiler aqui para o final, você vai depois dar algumas dicas para a gente de como treinar a mente também, não vai? Podemos. Ah, legal, legal. Então, aí, quais são os tipos de práticas que a gente pode estar treinando, pode estar desenvolvendo, e essa relação com as lutas? Você consegue visualizar, né, as práticas com as práticas de luta, como a gente pode fazer essa relação? Então, Fabrício, a gente costuma falar que em Mindfulness a gente atua com dois tipos de prática, né? O que a gente chama de prática formal, que é aquela prática dedicada, né? Que é igual o treino do atleta, que é formal. Ele vai lá para a academia, para o treinador dele, vai sentar, vai fazer o que ele tiver que fazer lá no treino. Isso é um treino formal, né? Na prática de Mindfulness, a gente também tem os treinos formais, que é essa perspectiva de um tempo, de um espaço, de um local silencioso, de um parar, do se perceber, do se observar. Ou seja, quando eu tiro um tempo no meu dia para praticar, para estar comigo, para estar atento, né, para convidar essa atenção, né, para mim, para o meu corpo, para os meus sentidos, para o aqui e para o agora. Isso é o que a gente chama de prática formal. E a gente tem a perspectiva das práticas informais, que é tentar incluir e aplicar o mindfulness na nossa rotina, né? Na nossa vida diária. Então, o que seria isso? Seria começar a perceber, né, às vezes que eu estou realizando atividades rotineiras, como comer, tomar banho, dirigir, treinar, me exercitar, me movimentar, você vai perceber, com um pouquinho mais de atenção e detalhe, que grande parte do tempo você não está atento a essas atividades. Você está realizando essas atividades totalmente automático, de forma automática. Nós somos extremamente condicionados. Então, realizar uma atividade de forma automática é o comum.
né? É o que nós já estamos condicionados. Então, tirar esse condicionamento exige um certo treino, um certo esforço do indivíduo. Então, uma dica, por exemplo, já seria começar a incluir esse nível de atenção nas nossas atividades rotineiras. Por exemplo, ao comer, né, alguns sábios, né, das práticas contemplativas vão dizer que a diferença de um monge, por exemplo, para uma pessoa que está fazendo uma atividade normal, é que todas as atividades que ele realiza, ele sabe que está realizando. Então, a gente vai falar, ao comer, apenas coma. Ao andar, apenas ande. Ao tomar banho, apenas tome o banho. Esteja consciente de cada uma dessas atividades. Então, ao sentar para comer, olha para o seu prato, abre os seus sentidos, olha as cores, percebe o cheiro, né? Percebe as formas que estão no seu prato. Quantas vezes a gente costuma fazer isso? A gente simplesmente senta, né? Automaticamente já enfia o garfo, já vai colocando na boca, e já pensando, e come, e fala no telefone, e olha a televisão. Então, qual é o nível de atenção, né, de consciência que existe nessa atividade? Então, ao comer apenas coma, é essa perspectiva de parar e estar completamente presente nessa atividade. E isso pode ser feito ao comer, isso pode ser feito no seu banho, né? Às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho tempo de praticar. Mas espera aí, você toma banho, né, todos os dias? Come todos os dias? Então, que tal usar já esse momento que você faz isso para estar presente, para estar atento? Então, entra no seu banho e leva a sua atenção com você. Vai junto, corpo e mente. Então, você sente a temperatura, sente a água batendo no seu corpo, sente o cheiro dos produtos que você está utilizando. Tome, de fato, um banho presente, consciente. Isso são dicas práticas que qualquer um pode fazer todos os dias. E isso já é um início de um treinamento mental. Porque cada vez mais eu vou perceber o quanto eu estou condicionado a não estar no presente. O quanto a minha mente está o tempo inteiro me conduzindo para o passado e para o futuro, e o quanto eu preciso me esforçar para que ela fique no presente. Isso é um treino, né? O quanto o seu corpo deseja deitar e ficar relaxado, mas não depende de você fazer o esforço de levar ele para o treino. Se você não levar, o treino não acontece. A mente precisa disso também, desse esforço. Eu preciso conduzir a minha mente para este treinamento, né? Que a gente chama de musculação cerebral. Então, Bruno, você está dizendo que se eu, no meu banho, eu tiver mais atenção, se eu respirar mais, estiver realmente atento àquele momento, se eu, na hora do almoço, eu consigo tirar o celular de lado, tirar as minhas distrações, mastigar melhor, respirar, ficar atento ao que eu estou comendo, né, no momento que eu estou ingerindo, isso tudo é uma forma de treinar, e isso vai melhorar também a minha performance lá na hora do treino, na hora da competição? Legal, Fabrício. Vamos. Isso é muito interessante. Isso já é uma forma de perceber o quanto eu conduzo a minha mente ou o quanto eu sou conduzido por ela. E ao tomar esse tipo de consciência, né, ter essa percepção, eu vou começar a me tornar mais desperto mentalmente, né? Mais desperto na minha vida mental. E o que a gente vai falar? Mindfulness, ele trabalha nessa perspectiva, né, de estar atento às experiências exteriores, que é isso, né? Eu estou atento ao meu banho, à minha comida, aos meus sentidos, ao meu corpo, à minha respiração, mas mais do que isso, eu começo por aqui e eu vou perceber que eu também posso estar mais atento ao meu mundo interior, né? Ou seja, às sensações internas. Então eu vou estar mais atento aos meus pensamentos, eu vou estar mais desperto em relação às minhas emoções, eu vou perceber mais aquele barulho interno, aquela voz interna que geralmente é crítica, tem um volume alto. E isso pode melhorar a performance de um atleta em que sentido? Bom, primeiro porque ele já vai começar a estar mais atento, não só à sua perspectiva corporal, então ele pode reduzir em muito através da sua consciência corporal o número de lesões que acaba acontecendo, né? Porque o indivíduo está ali disperso, ele acaba se lesionando mais, mas muito mais do que isso. Numa luta, por exemplo, a gente costuma falar do self-talking, né? Que é aquela voz interna, aquela voz interior,
que está o tempo inteiro aqui, o tempo inteiro na nossa cabeça, mas a gente não dá muita atenção para isso. E na luta isso aparece forte. Por exemplo, quando você está num embate, né, e que você internamente já começa a discorrer lá com aquela voz interna, né, a discursar internamente, a dialogar internamente, que, né, não dá para mim, não consigo. Geralmente essa voz, que a gente chama de crítico interior, tem um volume alto e ela tem um quê de negatividade. Ela está sempre apontando para o não posso, o não consigo, o não dá, o não vou conseguir. Então, isso para o atleta, estar atento a essa voz, que muitas vezes vai sabotar ele numa luta, faz todo sentido, né? Só que para eu estar atento a essa voz, que é muito mais sutil do que a minha respiração, por exemplo, primeiro eu preciso começar a prestar atenção nos outros condicionamentos, que são exteriores, que são mais palpáveis e menos subjetivos, né? Uhum. Então, quando eu começo a perceber que a respiração, o corpo, os movimentos, eu começo a levar atenção para essas, né, para esse campo, eu vou perceber que levar a atenção depois para a subjetividade, para a interioridade, também começa a ficar mais fácil. Eu já percebo mais os meus pensamentos, eu já percebo mais as minhas emoções, eu já percebo mais essa voz interna, né? Então, tudo isso faz parte do treinamento da mente, do treinamento mental. Porque eu imagino aqui que quase todos que estão aqui, que já participaram de competições, ou então até mesmo acompanhando atletas, já tiveram esse momento, né, de que, pô, não vai dar, aquele cara ali é muito duro, aquele cara é invencível, o jogo dele não bate com o meu. Então, você está atento e desenvolvendo os seus sentidos, isso vai te auxiliar nesse dia, nesse momento, para você conseguir ter as suas ferramentas para você vencer essa voz interior, né, Bruna? Exatamente, Fabrício. E além dessa perspectiva da voz interna, né, que é esse diálogo que pode me ajudar ao perceber isso, né, e perceber que o volume dessa voz está alto, é poder reduzir. Não, eu não consigo, não, eu consigo. Não, eu não posso, não, eu posso. Não, tá difícil? Não, tá difícil, mas eu vou, né, vou conseguir. Então é você dar uma injeção de ânimo internamente para que você consiga se estimular também internamente. Mas mais do que isso, a gente vai falar que mindfulness, Fabrício, que é uma coisa muito importante também, eu acho, que no ambiente esportivo, é você treinar a perspectiva da reatividade. O quão reativo nós estamos, né? Por que estamos reativos? Nós estamos reativos porque a gente está no automático, né? É aquele piloto, ou seja, a gente reage, a gente não age. Como eu não estou atento, qualquer coisa é uma reação, certo? Então, perceber esse tempo entre o estímulo e a resposta, né, essa pausa que existe entre o estímulo que eu recebo e a ação que eu escolho fazer, ou a ação, isso é um ganho enorme. Porque senão eu recebo o estímulo e automaticamente eu reajo. Isso não é agir conscientemente, isso é reagir. E é uma diferença enorme entre reagir e agir com consciência, né? Então a gente vai treinar essas pausas entre o impulso que chega e o que eu faço com aquilo que chegou. Pode até ser que o que eu vou escolher, né, seja virar a mesa, enfim. Mas o que a gente está querendo dizer aqui é que eu preciso ter a pausa, o time. Eu preciso dominar esse espaço entre o estímulo e a resposta. E isso requer o treino, né? A respiração nos ajuda, né? Por isso que ditado popular, né? Tá muito estressado, para e respira. A respiração é essa pausa. É esse tempo que eu tenho para escolher como eu vou agir. Eu ia falar, até perguntar disso um pouco mais à frente, mas como você entrou agora, a gente entra nesse tema, depois eu volto aqui um pouco. Né? Porque acontece muito o seguinte, no boxe, no MMA, em outras lutas, mas isso acontece muito no boxe, o pessoal fala o seguinte, porra, entrou na mente do cara, entrou na cabeça do cara. É um exemplo assim clássico, né? Naquela luta lá do Chris Weidman com Anderson Silva, que ele no primeiro round ele tá ali dominando a luta, ele tá imprimindo um ritmo, e tudo que o Chris Weidman tentava fazer, ele falava, não bateu, não doeu, não pegou,
e o cara começou a se sentir perdido, ele não sabia mais o que fazer. Quando ele voltou no segundo round, ele não sabia mais o que fazer. Só que aí algumas pessoas vão falar que ele extrapolou, que ele passou do ponto, enfim, a questão não é essa. A questão é o seguinte, de entrar na cabeça do cara, como isso acontece. E aí eu consegui fazer essa relação, você me corrija se eu estiver errado, da questão da ação e da reação. E isso acontece muito na luta. Às vezes, né, você lutou com um cara 2, 3 vezes, aquela história que levou pro coração, aí você chega lá, você quer imprimir um ritmo, e de repente não é aquele ritmo que você vai ganhar a luta. Ou então, o cara faz uma posição e você, às vezes, de uma forma inteligente, você poderia ceder para fazer uma outra coisa, mas você reage àquilo para ficar de, não, sou brabo, vou reagir. E, de repente, essa é a pior estratégia na hora do combate. É isso, mais ou menos, você está falando de ação e de reação? Explica para a gente um pouco melhor essa questão da ação e da reação. A ação e a reação, Fabrício, nada mais é do que o impulso, né? Impulso é aquilo que é aquela coisa papum, né? Eu venho e eu devolvo. Não há tempo de pausa, não há tempo de pensar, digamos assim, né? É aquele cérebro reptiliano, sabe? Aquele que faz assim, eu ativo e ele responde, né? Não há pausa. E o que a gente vai treinar? Inclusive George Mumford, né? Que é um dos nomes assim maiores do mindfulness para treinamento de atletas, é um americano, foi ele que levou, eu acho que ele é um dos pioneiros, inclusive, né, nesse ramo do esporte, ele que inseriu na equipe de basquete no NBA, e ele vai falar exatamente isso, né, que é uma arte, né, dominar esse espaço é você sair um pouco desse cérebro reptiliano que reage de forma muito impulsiva para que você possa ter o tempo de escolher como agir. Isso é uma sutileza muito grande, que é o que a gente vai falar. As práticas, elas vão nos ajudar a desenvolver áreas mais nobres do nosso cérebro, né? Que são o córtex pré-frontal, áreas mais novas do cérebro, né? Da espécie. Então, o que a gente está falando é que a gente precisa ativar áreas que são áreas ligadas exatamente, né, a esse para, respira e escolhe. Ou seja, o cérebro reptiliano não me permite essa pausa. Ele já reage na impulsão, na impulsividade, é instintivo. Aqui a gente está falando que a gente vai desenvolver, através das pausas, né, e das atitudes de mindfulness, esse tempo, né, entre o estímulo e a resposta. E o que acontece muito do que você trouxe aí, né, que o indivíduo entrou na mente do outro. Na verdade, ele projetou, né? Ou seja, ele fez uma projeção. Por quê? Por que é uma projeção? Porque eu não tenho como saber o que está na mente do outro, obviamente, né? Eu tenho como imaginar, projetar, né? Mas eu não tenho... Se eu não estou conseguindo saber nem o que está na minha, porque eu estou totalmente desatento de mim mesmo, que dirá do outro, né? Então, isso nada mais é do que uma projeção. Só que muitas pessoas sabem como agir nessa projeção, que eu vou desestruturar o outro, porque ele não sabe o que eu vou fazer, ele vai imaginar o que eu vou fazer e eu vou fazer algo contrário. Então, na verdade, o indivíduo está atuando na projeção. Ou seja, não é no presente, é no futuro. É na ansiedade. Ele projeta, ele acha que o indivíduo vai reagir assim, ele acha que o indivíduo vai fazer assim, e ele se antecipa e faz de outra maneira. Na verdade, ele fugiu da realidade e criou uma projeção. Em mindfulness a gente vai falar, fica apenas com a realidade. A realidade, mesmo não sendo tão boa, é a realidade. Não é uma ilusão, é uma realidade. Tá doendo, mas fica com a dor, vamos ficar com a realidade. Porque, como tudo, é impermanente, vai passar. Não é isso? É porque tem gente que fala assim, não, finge que não tá doendo, não tá sentindo nada. Na verdade, não é bem por aí, né? Não. Como finge que não tá doendo? Finge que não tá doendo é engano. Né? Finge que não tá pegando. Não, tá finge doendo. Que não tá pegando. Não tá pegando. Né? Então, assim, isso tudo é fuga. E mindfulness não é fugir da realidade. Né? É entrar na realidade. É receber, é se abrir para a realidade, independente de como ela está se apresentando. É a sua experiência. E às vezes a nossa experiência é boa, às vezes a nossa experiência não é assim, é a vida. Né? Não são todas as experiências que são legais, às vezes são legais, às vezes não são. Então, aqui a gente vai se abrir para tudo que vai surgir na experiência do momento presente, no aqui e no agora.
Então não dá para fugir, tá doendo, tá doendo. Só que ao invés de brigar com a dor, lutar com a dor, que geralmente é o que a gente faz, olha para a dor. Percebe como é a dor, né? Acolhe isso que está chegando como experiência. Como que ela tá? Tá aguda? Onde tá? Tá aumentando? Tá diminuindo? Né? Ou seja, o primeiro protocolo de mindfulness desenvolvido por Jon Kabat-Zinn, né, que é o MBSR, que é o Mindfulness baseado na redução de estresse, ele vai trabalhar com essa perspectiva de paciente com dores crônicas, que é exatamente esse não brigar com a dor, mas olhar para o incômodo, para a experiência, né, e perceber, acolher, exatamente, não é se tornar inimigo, mas é acolher, é se tornar amigo da sua experiência. Tá. Tem algumas perguntas aqui que eu estou anotando para a gente fazer no final, mas teve uma aqui que foi, né, que tem a ver aqui. A dor, ela supera, é isso, professor, ou não? A dor supera a dor ou não? Na verdade, não é se supera, né? Quando a gente está falando aqui de olhar para a realidade, é de fato olhar que a dor está ali, olhar que a dor existe, né? Dar o seu tempo para acolher a dor, né? Não dá para fugir da dor, porque senão é o auto-engano, a gente vai dizer que ela não tá e ela tá. E a gente vai falar que em mindfulness a gente vai acolher todas as emoções. Tô com raiva, né? Tô com medo, tô com medo. Tô com alegria, tô com alegria. Na verdade, eu não vou reprimir, não vou esconder, né? Eu vou simplesmente aceitar o que está chegando. Só que existe uma diferença entre aceitar o que está chegando, né? E reagir ao que está chegando. Nesse caso, eu vou acolher o que está chegando e vou escolher como agir com o que está chegando. Então, a dor, o simples fato de reconhecer e acolher a dor é um reconhecimento. Em alguns casos, eu vou ter como fazer alguma coisa, né? Botar um gelo, tomar um remédio, usar uma medicação para aliviar. Em alguns casos, como que Jon Kabat-Zinn trabalhou, de pacientes de dores crônicas, muitas vezes a medicação já não tem esse efeito todo. Então, é trabalhar exatamente o indivíduo a aprender a conviver com aquele inimigo que já está aí no corpo e que não vai embora, que vai ficar. Então, é o que ele vai chamar de aceitação, uma das atitudes de mindfulness, que ele vai falar que o primeiro passo para a mudança é aceitar o que está ali. Porque se eu nego o que está ali, eu não tenho como fazer absolutamente nada. Mas se eu reconheço e aceito, aí eu posso criar uma escolha consciente. Uma solução para o que está chegando. Certo? Não sei se eu te respondi muito, mas é por aí. Não, foi legal, foi legal. A gente fala muito, né, na meditação a questão da respiração, né? O que você pode falar para a gente, né? Quais são os toques que você pode trazer para a gente, tanto no trabalho pré-competitivo, quanto no trabalho competitivo. Aí eu vou né, dar o exemplo. Tipo, eu consigo trabalhar a minha respiração no meu treino para eu melhorar a minha performance. 2, eu consigo trabalhar a minha respiração para eu entrar na competição de uma forma mais atenta ou mais relaxada. 3, dentro da competição, se eu tiver numa situação de estresse, em que meu batimento está lá em cima, tô lá em cima, super acelerado, eu posso trabalhar a respiração? Cheio de perguntas, hein? E 4, entre o intervalo de uma luta e outra, eu posso fazer alguma coisa para eu melhorar, para eu voltar para a próxima luta melhor? Tem muita coisa aí, mas se você esqueceu... Haja atenção para gravar todas elas. Então, ó, treino antes da competição e depois da competição. Beleza. Então, a respiração ela nos ajuda em todo o tempo. Antes, durante e depois, né? A respiração, existe tanta riqueza assim na respiração que a gente passaria uma semana aqui só falando de respiração, de tanta riqueza que tem, né? Esses dias eu estava com um grupo e eu estava falando exatamente sobre a questão da respiração, porque a respiração ela nos acompanha em todos os aspectos, né? No aspecto físico, no aspecto emocional, no aspecto espiritual, no aspecto de conexão com os demais. A respiração ela tem muito ensinamento, né? Ela nos ensina o tempo inteiro. Então,
para o aspecto de antes do treino, tudo vai depender do que o indivíduo está querendo, né? Eu posso usar a respiração para trazer mais energia para o corpo, eu posso usar a respiração para ativar o relaxamento do meu corpo, ativar o parasimpático e relaxar o meu corpo. Eu posso utilizar a respiração para o equilíbrio emocional, ou seja, quando eu começo a usar, né, as pausas da minha respiração, quando eu começo a perceber que ela não equilibra só o corpo, né, ela equilibra também a mente. Então, assim, a gente pode usar vários exercícios respiratórios que cabem para todos esses momentos, né? Cabe para antes do indivíduo entrar, se ele precisa de um relaxamento, se ele precisa de uma ativação na respiração, e ele pode estar o tempo inteiro levando consciência, porque a respiração é o que a gente diz, é o maior objeto da nossa prática. Primeiro que ela nos acompanha do início ao fim e todo o tempo. Ela é o objeto que está ali, sempre no presente. É o objeto que não aceita acúmulo, né? Eu tenho que respirar a cada momento. A respiração de 2 minutos atrás já não me serve mais. A de agora não pode ser guardada para daqui a 2 minutos. Então, não tem passado e futuro na respiração. Na respiração só tem presente. É o aqui e o agora. Então, ela está sempre conduzindo a minha mente como uma âncora potente para esse momento presente. Então, se a mente fugiu, se a mente vagou, se a mente distraiu, volta para a respiração, porque ela está sempre te apontando para esse momento, né? Então, assim, a gente tem muitos exercícios que a gente pode utilizar, e aí o pessoal do yoga é especialista nisso, né? Nos pranayamas e nessa parte respiratória. Então, assim, todos esses exercícios, além de treinar o relaxamento, ele também treina a nossa mente para uma perspectiva de mindfulness, de atenção, porque não existe um treinamento de yoga que não esteja conectando mente e corpo, né? Que não esteja usando a respiração para equilibrar o corpo também, né? Então, a gente está sempre usando a respiração em todas as nossas práticas. A gente sempre começa pela respiração, inclusive. Legal. Um depoimento da Tamires. Tamires, atleta que começou com a gente lá no projeto social, lá no Jacaré. Ela é uma multicampeã agora, é a atual campeã pan-americana, né? Com lutas assim fenomenais. E ela falou aqui, tipo, que a adrenalina em uma competição foi tão grande que ela perdeu a respiração. Agora imagina só, isso foi em que luta, Tamires? Isso foi aonde que você passou por isso? Foi aqui no Brasil ou foi fora? Então, imagina só, para um atleta entrar numa competição e perder o ar, não conseguir mais respirar. Olha como é que essa pessoa entra numa competição, né? Eu acho que não entra, né? Porque sem respiração não dá para ir para lugar nenhum, né? Então, assim, quando essa perder a respiração, a gente vai perceber que várias emoções ocasionam isso, né? Um simples susto, por exemplo, que a gente toma já altera a nossa respiração, né? A respiração ela é alterada o tempo inteiro. Então, a primeira coisa que altera, ou seja, tomou um susto, você vai ter uma palpitação, sua respiração vai encurtar. Então, ter essa possibilidade de manejar a nossa respiração nos ajuda. Por quê? Porque a gente vai falar que a respiração ela é um sistema autônomo, né, do nosso corpo. A gente não precisa pensar na respiração para ela acontecer, senão a gente já teria morrido. Ela está aqui acontecendo o tempo inteiro, independente de eu estar com atenção. Mas, embora ela seja um sistema autônomo, ela não é tão autônoma assim. Existe um certo, ao reconhecer a minha respiração, eu posso manejá-la. Eu posso levar atenção e eu posso fazer um manejo da minha respiração, diferente do batimento cardíaco, que é totalmente autônomo. Eu não posso mexer nele, ele está lá, não tem como manejar isso. Mas a respiração eu tenho. Então, quando eu reconheço que me faltou o ar, quando eu reconheço que uma emoção forte me tomou, quando eu reconheço que eu estou, né, quente, por exemplo, estou com raiva, a respiração vem aqui, né? Lá na clavícula. Então, o que eu posso fazer? Reconhecer, é o primeiro passo, atenção plena, mindfulness, e aí manejar a respiração. E aí manejar é usar um dos exercícios respiratórios, né? Vamos tentar conduzir essa respiração para baixo, vamos levar para o diafragma, né? Vamos tentar fazer as pausas da respiração, vamos observar as fases, porque a respiração tem 4 fases, vamos reconhecer cada uma delas, e aí a gente vai manejando a respiração. Ou seja, é um controle meu
para aquela atividade. Então, ao reconhecer que isso aconteceu, tem que ter um tempo de pausa. Tem que pausar, para e respira. É o famoso ditado popular, né? Calma, respira. Quando você está passando por um momento difícil, a primeira coisa que a pessoa vai falar para você é calma, respira. Tá nervoso? Para, respira. Né? Tá doendo? Para, respira. Então, assim, isso é um saber popular antigo, né? A respiração, ela é um autorregulador. Ela é um controle remoto do corpo. Dá para usar ela para regular várias emoções, né? E como você está falando, a adrenalina subiu. Provavelmente uma emoção intensa descarregou muita adrenalina no corpo e precisa de um manejo da respiração. E aí a gente tem que, de fato, tomar consciência disso e usar a ferramenta. Eu me lembro de um estudo, né, que fala, né, da ansiedade, né, que às vezes as pessoas confundem. Não posso ter ansiedade e tal. Que, na verdade, a ansiedade, existe um pico, né? Tipo assim, você vai e ela é benéfica, a gente tem que saber, né, trabalhar, né, tá ali com ela. E ela tem um pico até atingir um ponto que isso eleva o nosso estado de atenção, adrenalina, noradrenalina, todas aquelas questões são importantes para aquela questão do foge ou luta, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso depois. Só que quando você extrapola, você começa a perder a performance. Então é o seguinte, você, enquanto você está crescendo, você está aumentando também junto com o performance, você está melhorando a sua performance. Mas chega um ponto que ele começa a estar tão grande que a performance começa a ser inversamente proporcional, começa a cair. Então, queria que você falasse um pouco a respeito disso, da ansiedade, da performance e da questão do corre ou luta. Uhum. Então, Fabrício, isso que acontece com a ansiedade é a mesma coisa que acontece com estresse, né? Ou seja, um pequeno nível, porque assim, a nossa mente ela tem essa habilidade maravilhosa de fazer projeções, né? A gente tem duas habilidades maravilhosas, né? Eu posso pensar em coisas que me aconteceram, né, para me defender, ou seja, eu vi um risco de algo que eu cometi, não vou cometer mais. Então, isso é um sistema de defesa nosso. E eu também posso projetar coisas, né? Eu posso pensar que eu preciso ter comida para amanhã, que eu preciso, né, me planejar. Isso são sistemas de defesa do indivíduo. Só que o problema é quando esses sistemas eles começam a descompensar. Ou seja, é importante me recordar de coisas que aconteceram no passado, mas não ficar lá. É importante me recordar de planejar coisas que vão acontecer na frente, mas não ficar lá. Ou seja, eu vou, mas eu volto. Eu tenho essa percepção e essa atenção para ir, mas também para retornar. É igual o estresse. Um pouco de estresse faz bem, porque ele me coloca no movimento, ele, né, me orienta criativamente, me coloca produtivo. Mas muito estresse se transforma num destresse. Aí, ou seja, aí começa a gerar esgotamento para a mente, para o físico. Então, qualquer coisa que entre para o desequilíbrio, ele começa a descompensar. E tem até uma frase aqui, eu acho que eu tenho ela aqui, né, que é do Nuno Cobra, né, um treinador importante, que também um dos pioneiros nessa prática aqui com atletas. Ele vai falar que a saúde, né, do indivíduo não é só uma questão de ausência de doenças. Ausência de doenças, eu não tenho doença, então eu sou saudável. Não, ele vai falar que a saúde é um estado de equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. Ou seja, se eu consigo equilibrar todas essas coisas ou caminhar para esse equilíbrio, eu sou um ser saudável. Fisicamente saudável, mentalmente saudável, espiritualmente saudável. Então, eu estou falando de uma saúde integral. Agora, não, eu não tenho doença, eu sou saudável. Né? Hoje a gente sabe que não é assim, né? Os casos de doenças mentais aumentam a cada vez mais. Então, não é bem assim. Saúde é uma composição de várias coisas, certo? Então, assim, o grau de ansiedade, ele, até um certo ponto, ele é um sistema de defesa. A partir daí, ele é um desequilíbrio para a nossa saúde mental. Então, a gente tem que estar bem ligado a essa perspectiva. Outra coisa que você falou, além da ansiedade, é do nosso sistema de alerta.
né? É o sistema do, do lutar ou congelar ou desmaiar, do paralisar. Isso é um sistema antigo, né, que a gente tem. É um sistema que aciona quando você leva um susto, ou quando você está em risco, ou quando você está numa situação de perigo, ele é acionado, ele é instintivo. Ou seja, aciona o sistema de alerta e, pum, você vai. Então, isso é uma coisa que acontece muito na luta, né? Porque o indivíduo é o tempo inteiro ativado nesse sistema reptiliano aí que eu tinha falado lá atrás. Então, esse sistema de alerta, conforme você começa a praticar, você também está mais atento a ele, porque você vai perceber essa reatividade surgindo no seu corpo. E muitas vezes você percebe ela surgindo no seu corpo antes mesmo dela se tornar, né? Ou seja, antes de explodir. Você já consegue perceber. Ou seja, uma emoção, você consegue percebê-la no corpo. Né? Aonde você sente a sua raiva, aonde você sente o seu medo. É importante nas práticas você começar a identificar aonde você sente as suas emoções. Porque às vezes o seu corpo vai sinalizar antes mesmo de você saber que a emoção já está ali. O seu corpo já está mostrando. Sabe aquela coisa assim, quando você fala, eu tô com uma dor aqui, e aí depois que você vai descobrir que aquela dor estava relacionada com um pensamento que estava te acompanhando e você ainda não tinha percebido. Mas o seu corpo já estava te dizendo o que que era. Isso exige atenção. Isso exige uma mente alerta, uma mente desperta. Isso é aquela famosa dor de barriga, aquele piriri, aquele negócio que dá antes da competição, que você vai no banheiro 20 vezes. É isso aí? É o teu corpo mandando um sinal? Claro. O que que tá? Tem uma emoção forte ali. Tem um medo. Tá desregulando. Desregula, vai para onde? Para o físico. Né? Ou seja, a emoção é fisiológica. Ela aparece no corpo. Você sabe disso. Quando você tem medo, o seu corpo vai manifestar o seu medo. Quando você tem raiva, você vai ver o seu corpo esquentando. Né? Então, o corpo manifesta. A emoção é fisiológica. Então, estar atento a isso para poder tentar regular a nossa emoção. E aí a respiração também funciona bem. Que a gente vai falar que da mesma maneira que uma emoção consegue alterar a minha respiração, uma respiração também pode ajudar a alterar uma emoção. Uhum. A gente está cheio de pergunta aqui, Bruno, só que a gente tem 3 minutos. Eu vou fazer a pergunta, aí a gente derruba aqui, porque senão no meio da pergunta vai atrapalhar. E aí nós voltamos. Eu peço para todo mundo voltar, porque a gente está cheio de pergunta aqui. Né? Uma que me chamou a atenção, que eu até nem consegui parar de rir, que o Vinícius fica de bobeira aí, que um atleta dele que vai lutar a Copa Company, ele falou o seguinte: eu sou muito ansioso, ele colocou aqui, eu sou muito ansioso, eu já estou pensando no cara que eu vou lutar. Eu peguei, botei a foto dele lá na cara dele, lá no boneco, eu acordo pensando nele. Aí o Vinícius falou, calma, cara, o campeonato vai ser em novembro. Aí o Vinícius falou, você vai ficar apaixonado por ele, ficar pensando nele todo dia, em 6 meses, você vai ficar apaixonado por ele. Mas aí, a gente tem algumas perguntas aqui que eu anotei ao longo do nosso bate-papo, que eu ia te pedir para responder. Então, a que você vai responder assim que a gente voltar é o seguinte: o que você acha disso? Ele é muito ansioso. O que ele pode fazer para melhorar essa ansiedade, para você não ultrapassar e você acabar tendo uma performance ruim? E se essas técnicas elas são positivas? Eu acordo e durmo pensando no cara, eu boto a cara dele ali, eu vou ficar olhando para ele o tempo inteiro. Então, não, sem spoiler. Vou derrubar aqui e aí, pessoal, volta que a Bruna vai explicar tudo isso pra gente. Então, a ansiedade, como a gente falou, né? Se ela começa a passar desse grau aí do desequilíbrio, ou seja, se não é uma ansiedade que está me protegendo ali naquele momento, aquele nível, né, pequeno que a gente falou, é claro que ela começa a ser patológica. Então, obviamente que uma luta que ele vai ter em novembro e ele já está pensando nela agora todos os dias, isso provavelmente não está sendo muito saudável, né? Não está sendo muito saudável. Então, a chance ou dele se apaixonar ou dele odiar esse adversário é enorme, né? Então, o fato aqui que a gente pode pensar assim, é o treino, né? Vocês estão ouvindo um eco? Eu estou ouvindo um super eco aqui agora. Não, não tá legal. Quer abaixar um teu um pouco? Não tá legal. Sei. Tá legal? Eu estou ouvindo um super eco, mas ok. Então, assim, a sugestão
se a mente está projetada para frente, o que eu preciso fazer é conduzir ela para o presente, né? E o que eu posso fazer para conduzir essa mente para o presente? Aí estão falando que está com eco, sim. Deixa eu diminuir um pouco o meu Acho que eu sei. para ver se melhora. Melhorou o eco aí, pessoal? Vamos ver, eu vou começar a falar. Acho que melhorou, Fabrício. Melhorou? Melhorou. Então, o que eu posso fazer? É começar a trazer essa mente para o presente. A primeira coisa é perceber que ela está lá. Isso você já percebeu, né? Que você está apontando para o futuro, que você não consegue parar de pensar, né, no adversário e tudo mais. Então, é começar a se trabalhar esse condicionamento. Perceber que ela foi e trazer de volta. A gente costuma usar muito a metáfora do barquinho, né? Ou seja, o barco, se você solta o barco no mar, ele fica à deriva. E ele vai para onde a correnteza estiver levando, certo? Ele está lá, à deriva. Para ancorar esse barco no porto, eu preciso de um âncora. Eu preciso jogar o meu âncora e deixar o meu barquinho ali. A correnteza vai vir, vai tentar levar, mas ele está seguro. Ele vai ficar. E a gente costuma usar essa metáfora para falar da mente. A mente é esse barquinho desgovernado, né? Que fica aí, ela vai conforme a correnteza. Se está me levando para frente, se está me levando para trás. E se eu não usar um âncora, alguma coisa para segurar essa mente aqui no meu porto, o que vai acontecer? Ela vai embora, vai para o devaneio, né? Vai para o devaneio. Então a ideia aqui é fazer o quê? Usar âncoras. E quais são os seus âncoras? Tudo que está no presente pode ser um âncora. A sua respiração, os seus sentidos, o seu corpo. Então, perceber, trazer de volta. Você vai falar, cara, mas isso é muito cansativo. Porque a mente é obstinada. E é exatamente isso. A gente usa a metáfora do cavalo selvagem, né? Ou seja, a mente é um cavalo selvagem que precisa ser domado. E a gente doma treinando. Entendi. O Walter, né, que é um treinador lá da Paraíba também, que tem um trabalho brilhante lá, ele falou o seguinte: no final da aula ele costuma apagar a luz com todo mundo e fazer um trabalho específico. Esse trabalho, por exemplo, digamos que o treino mental, ele é benéfico? Você acha que ele é importante? Esse trabalho de você imaginar uma luta, ou então tanto para você ativar quanto para você relaxar também. O que ele faria para relaxar os atletas que estão ali naquele momento pós-treino? Então, a ideia é o seguinte: se você termina o seu treino e provavelmente eles terminam cansados, né? Imagino que sim. E você apaga a luz e deixa todo mundo deitado, o que deve acontecer é que eles devem dormir. Eu imagino, né? Se fosse eu ia dormir, porque ia acabar um treino cansado, apagar a luz, eu ia dormir. Então, assim, nós temos duas situações aqui. Uma é, antes do treino, fazer alguns exercícios de respiração consciente, porque o atleta ainda está alerta, né? E após o treino, você pode até fazer, né, quando você fizer, sei lá, o alongamento, algum exercício de relaxamento, tentar trazer esse relaxamento, né? Ou seja, uma técnica legal que o pessoal da terapia cognitiva comportamental usa muito e a gente usa em Mindfulness, que é um relaxamento muscular progressivo. Que é o quê? Você começar a levar atenção para cada parte do seu corpo, fazendo leves contrações musculares e soltando, percebendo o músculo contraído, né, e descontraído, né, contraindo e relaxado, porque aí você impede que o indivíduo durma, porque se ele está dormindo, ele não está praticando, ele está dormindo. Então, você vai ali, você vai relaxando a sua musculatura com consciência em cada parte do músculo que está sendo ativado e relaxado, contraído e relaxado. Isso é uma perspectiva interessante para você relaxar e levar atenção ao mesmo tempo. Porque o simples fato de apagar a luz e deixar respirando, sem guiar, vai ser uma tendência enorme a dormir. E assim, ok, dormir não é o problema. O problema é que se eu durmo, eu não estou praticando. Eu não estou treinando, mentalmente, falando. E uma certo? Dúvida também, né, que eu tinha, que na prática de Mindfulness, você tenta não conduzir a um outro lugar, a um outro ambiente, né? Porque é muito comum, quando você tem pouca experiência, e você está conduzindo ali a sua aula, no final da aula você chega assim, não, imagina que você está numa praia, que você está não sei aonde, que você está... no caso,
do mindfulness, você não faria aquilo de conduzir ele a um outro lugar, né? Você tentaria explorar o lugar que ele está e aguçar as suas sensações, correto, Bruno? Então, correto, Fabrício. Aqui a gente está falando de duas coisas. A gente está falando do mindfulness, que o mindfulness é essa perspectiva de trazer para a experiência do momento presente, do aqui e do agora. Isso é mindfulness. Agora, também existem técnicas que são técnicas de imaginação ativa, né, que a gente chama, que são outros tipos de técnicas contemplativas que vão ativar outras questões, técnicas de te conduzir a um local seguro, são outras práticas contemplativas e até terapêuticas. Mas não é o caso específico do mindfulness. O mindfulness tem a proposta de te trazer para a sua experiência, para a experiência do momento presente. Então, em mindfulness, a gente vai dizer que a gente não induz, a gente conduz. Então, o instrutor de mindfulness, ele não vai te induzir a um estado. Ele vai te conduzir à sua experiência. São coisas diferentes. Induzir e conduzir. Você pode não estar vivenciando uma experiência e eu te induzir a ela. Quando eu trago, por exemplo, alguma situação mental que eu posso te induzir. Então, isso é uma coisa, isso não é mindfulness, é uma outra situação. Agora, eu posso te conduzir, que é conduzir a você. O guia te conduz a você mesmo. Não te induz a uma outra coisa. O guia é quem te conduz para a sua experiência, para o seu corpo, para o que você está sentindo no momento presente. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, a indução e a condução. Certo? Sim. Eu estou pensando aqui algumas perguntas, né? Teve uma aqui que foi bem interessante, né? Você deve estar lendo aí, que fala sobre como identificar o limite entre a autoconfiança e a arrogância. Porque é necessário que ele esteja confiante para o combate, né? Mas existe o risco dele se tornar uma pessoa arrogante ou estar com de uma forma arrogante nesse momento, e isso vem atrapalhá-lo também no meio da competição? Tudo isso é possível, né? Aí, assim, a gente está falando de uma expectativa mais psicológica, assim, do indivíduo, né? Porque o treino mental, ele trabalha dentro de duas perspectivas. Um é o treino terapêutico, né? Do indivíduo, que é trazer questões que são questões da pessoa e que precisam ser trabalhadas. Outra é que o mindfulness se propõe, que a gente vai dizer, o mindfulness, ele não se propõe a interpretar o que está surgindo. Ele se propõe a observar o que está surgindo. Quem interpreta é o psicólogo, é o terapeuta, né? Então, assim, o que a gente vai... Por isso que a gente faz um trabalho muito próximo com os terapeutas. Por quê? Porque quando eu começo a observar, fica mais fácil para o indivíduo trabalhar isso terapeuticamente. Ou seja, os conteúdos vão emergindo com mais facilidade e ele sabe melhor o que ele vai levar para o ambiente terapêutico dele para ser trabalhado. Né? Então, aqui em mindfulness, a gente não vai interpretar se é isso ou se é aquilo. A gente vai observar. E aí, o que vai surgindo na prática, a gente vai se autoanalisar. Aí cabe uma autoanálise do próprio indivíduo, uma autoanálise do mestre dele, né, que é quem o conduz na prática, e uma autoanálise do terapeuta dele. Né? Então, é sempre um trabalho conjunto. Observei a experiência. Isso está parecendo uma arrogância, isso está parecendo que é autoconfiança. E se você percebe que isso atrapalha a prática dele, né, ou seja, o campeonato, a luta, seja lá o que for, isso é uma questão que precisa de fato ser olhada com atenção, né, e aí interpretada junto com o seu médico, o seu terapeuta. Então, assim, aqui a perspectiva é estarmos mais atentos às experiências externas e internas do indivíduo. Sim. A gente está chegando aqui próximo ao fim, vou fazer mais uma pergunta. Se alguém tiver alguma outra pergunta aqui, pode colocar. Em tempos de pandemia, outra pergunta. Em tempos de pandemia, né, o que pode ser feito para que a pessoa possa estar mais equilibrada, tanto a sua questão, né, pessoal, quanto a questão do atleta, né? O que pode ser feito? O que você sugere para esse momento aí que a gente possa de repente estar desenvolvendo? Olha, nesse momento, assim, é claro que assim, ninguém se torna assim, um praticante
de uma hora para outra, né? Ou seja, é igual eu se tornar um atleta, né? Quanto vocês devem treinar para terem chegado aonde vocês chegaram, né? Todos vocês aí que competem, que lutam, né? Eu sei que não deve ser fácil, né? Então, assim, quanto treino exige para que vocês possam ter uma preparação de realizar o que vocês realizam? Então, assim, meditação também existe uma preparação. Ninguém se torna um meditador do dia para a noite, né? E a gente vai falar, quanto mais se pratica, mais você consegue estar atento e observando as suas experiências. Então, quanto mais eu vou praticando, mais eu vou conseguindo me equilibrar. Então, o que a gente pode trazer para esse momento? Bom, eu ainda não pratico, eu sou um iniciante, eu estou começando. Comece pelos exercícios respiratórios, comece pelas práticas informais, vai para a sua refeição, pare algum momento, coma a sua refeição de forma mais lenta, vai para o seu banho, comece a fazer as suas atividades com mais pausas, ou seja, de forma mais lenta. Se você percebe que você é muito acelerado e faz tudo muito correndo, começa a diminuir o ritmo. Se eu tomo banho nesse tempo, sei lá, em 5, eu vou tomar em 7. Se eu como em 3, eu vou comer em 5. Então, fazer essas atividades de formas mais pausadas. Isso é uma coisa. Outra coisa, fazer mais pausas durante o seu dia. Se você faz tudo muito corrido, pare. Tire alguns momentos, faça 5 minutos de respiração consciente. Perceba como está o fluxo da sua respiração. Use exercícios respiratórios. Por exemplo, de manhã ao acordar ou quando for dormir, deite na sua cama, sinta todo o seu corpo em contato com a sua superfície, coloca um objeto sobre a sua barriga, um livro, alguma coisa, e deixe o objeto se movimentar, né? Faça um exercício ali diafragmático, de respiração diafragmática, subindo, descendo, e você vai ativando esse alongamento da sua respiração. A respiração, ela tem algumas características que precisam acontecer. Ela precisa ser lenta, ela precisa ser profunda, ela precisa ser consciente, né? Então, isso são coisas importantes. Quanto mais silenciosa, melhor. Então, quanto mais profunda, quanto mais lenta, quanto mais consciente, mais eu ativo o parasimpático, mais eu ativo o equilíbrio natural do meu corpo, mais eu ativo o relaxamento natural do meu corpo, certo? Isso são. Essa é uma outra que eu posso dar de dica para vocês é perceber as fases da respiração. A gente costuma não fazer isso, né? Ou seja, a gente inspira, expira. Mas não é assim. A respiração acontece em 4 fases. Eu tenho a inspiração, eu tenho a pausa, eu tenho a expiração, eu tenho outra pausa e eu tenho a gente não faz, a gente vai... Por isso que perde o fôlego, né? Então a gente tem pausa. Perceba as 4 fases da respiração. Lentamente, inspira em 4 tempos, segura em 4 tempos, exala em 4 tempos, segura mais 4 tempos e vai tentando trazer a sua respiração para uma forma mais natural, que é a respiração da criança, do bebê. O bebê respira de forma completa, né? A gente não, a gente vai perdendo essa perspectiva de respirar de forma completa. A gente vai encurtando a nossa respiração, fazendo com que a nossa respiração fique superficial. Sim, eu estou vendo aqui algumas perguntas aqui também. Acho que para a gente fechar, a Tamires falou que ela, antes da competição, ela costuma, né, se isolar, e isso é muito comum, né? As pessoas se isolarem, colocarem casaco para deixar a temperatura corporal, né, faz um aquecimento forte, eleva a temperatura corporal, mantém um casaco, muitos se cobrem, colocam seus fones de ouvido para ficar escutando música ali que lhe agrada mais. Tem gente que prefere dormir. Então, eu acho que isso é muito individual, né? Mas se puder falar alguma coisa em relação a isso, ou até mesmo, como sugeriram, só que você já falou aí, alguma técnica de respiração, eu queria deixar esse final para você falar um pouco sobre isso.
Porque É. existem duas coisas, né? Uma é você se preparar para a competição e outra, às vezes você está muito acelerado, você identificar isso para você tentar desacelerar para entrar melhor na competição. E a gente pode trabalhar isso com a respiração, tanto acelerar, vamos colocar entre aspas, acelerar quanto desacelerar? Sim, a gente pode trabalhar. Existem vários exercícios respiratórios que você ajuda a ativar a energia, ou seja, no dia que você está mais letárgico, né, mais para baixo, você tem respirações que você ativa, que você aquece, e tem as respirações que você relaxa. Uma ativa mais o simpático, a outra ativa mais o parasimpático. Então é importante identificar qual a condição do atleta no dia para que você possa saber qual respiração você vai utilizar. Né? Quanto ao que a Tamires falou, que ela se isola e fica no lugar, isso é maravilhoso, né? Nós temos mesmo que, de fato, na vida, não só nos momentos né, da luta em si, mas em todo o tempo da nossa vida, a gente precisa desse time, desse retiro, desse silêncio, né, desse isolamento do indivíduo para que ele esteja com ele. Né? É necessário cultivar essa habilidade de estar com a gente, de estar sozinho, né? Sozinho nessa nossa companhia, começar a curtir, né, e a usufruir dessa nossa companhia. Então, cada vez mais essas técnicas né, de estar só, porque assim, perceber que está só, mas como está só, não é estar só e pensando na morte da bezerra, né? Porque senão você vai estar desconectado. Então, Sim. assim, é estar só, mas conectado com você, conectado com o seu corpo, com as suas emoções, com os seus pensamentos. E eu vi uma pergunta que fizeram aqui que me passou batido, mas que me chamou a atenção. Eu não sei mais, acho que ela já subiu, que estavam perguntando se trazer atenção para o corpo, mas pensando. Ele falou ali dos barulhos externos, né? Se isso Uhum. pode atrapalhar. Eu não sei se você consegue ver qual é a pergunta aí, ô Fabrício, exatamente como está perguntando. Então, se quem fez a pergunta, se quiser voltar com a pergunta, pode voltar, hein, pessoal? Ele estava falando, e se os barulhos externos, se ele ignora os Aqui, ó. barulhos externos? Em uma meditação, a atenção deve estar voltada aos meus sentidos. E Isso. quanto aos estímulos externos, eu devo ignorar? Ignorar? Então, essa pergunta é ótima, tá? Quando você fala o seguinte, a atenção tem que estar voltada para os meus sentidos, porque esse é o objeto da minha prática, né? Eu vou usar a respiração, os sentidos, o corpo, porque ele está me apontando para o presente. Só que a gente vai perceber que muitas vezes a gente está num momento, né, que você busca um silêncio para estar lá, se conectar e respirar, e começa um barulho. A gente vai aprender a usar esses panos de fundo, que a gente pode chamar assim, como objeto da nossa prática. Então, se eu estou Uhum. usando a minha atenção, por exemplo, na minha respiração, e estou ali, de repente começa um barulho a me incomodar fora, o que, que eu faço? Eu levanto com raiva e vou brigar com barulho, ou eu uso o barulho a meu favor? Eu simplesmente troco de objeto. Eu paro de observar a respiração e começo a observar o barulho. E aí então eu vou trocar o objeto da minha prática, porque o barulho está ali no presente. Então, ao invés de observar a respiração ou o sentido, eu vou observar o barulho. Então, eu não ignoro nada, eu incluo tudo. Eu amplio, eu vou expandindo a minha consciência. Eu vou fazendo o que a gente chama de monitoramento aberto. Eu abro a minha atenção para ir captando tudo que está ao meu redor, tipo uma antena parabólica, que vai se tornando observador, percebendo tudo que está em seu entorno e usando tudo a seu favor. Legal. Eu É estava isso. pegando aqui um nome aqui para depois a gente falar. Então, pessoal, chegamos, né, no término de mais uma live. Né? Espero que vocês tenham gostado. Eu curti muito, aprendi muito aqui. Já aprendi muito com a Bruna, com o pessoal lá do grupo. Teremos oportunidades ainda para frente, a gente, de repente, continuar fazendo algumas formações. Eu acho que isso é importante, alguns cursos. Gostaria de agradecer demais aí a Bruna pela disponibilidade dela, pela, né, a doação dela aqui, e agradecer a vocês também pela presença, né, mesmo que virtual, nesse bate-papo aqui, que eu acho que foi muito interessante, né, Bruna?
Claro, eu que agradeço, é sempre um prazer poder falar. Esse para mim é um tema importantíssimo, é um instrumento de fato que eu acredito muito, né, que faz sentido para a minha vida, que me ajudou muito também em algumas fases difíceis e me ajuda diariamente. Então, assim, falar do que a gente acredita é muito mais fácil, né? Claro. Então, para mim é sempre um prazer poder disseminar essa cultura do mindfulness, essa atividade, essa prática, eu de fato acho que ela pode colaborar em todas as esferas, né? Não só para os atletas, né? Mas você sabe que eu atuo em outras esferas também, e eu acredito que não tem público. Todos os públicos são, né, completamente bem-vindos a praticar mindfulness. Mindfulness é universal, é uma capacidade, uma qualidade da mente do ser humano. Né? Então, voltar a isso de fato faz muito sentido. Então, Legal. eu que agradeço a oportunidade, Fabrício. Tá bom. Semana que vem, terça-feira, nós vamos estar com o André Silva, né, da Reação. A gente deve estar também com o presidente da federação, tem que conversar com o Jucinei, para ele conversar um pouco com a gente da Reação, que é um projeto de sucesso, né? Junto lá o Flávio Canto e o André é responsável lá, metodólogo também, né, pelo trabalho lá que eles estão desenvolvendo. É uma grande oportunidade da gente estar escutando também como se faz esse esporte ali na ponta e com tamanho profissionalismo, né? Então espero todos vocês na semana que vem, no mesmo horário, às 21 horas, e teremos ainda mais lives ainda planejadas, tá bom? Obrigado a todo mundo, obrigado Bruna, uma boa noite a todos e os... Obrigada, Fabrício. Um abraço a todos.